Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para as declarações da Presidente do BCE e de responsáveis da Fed na semana passada. Também vamos analisar o desempenho da Bolsa Brasileira depois da vitória de Lula da Silva nas eleições. Vamos olhar para o embargo europeu ao petróleo russo, que arranca esta semana, e o alívio das medidas Covid na China. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por me terem convidado. Mário, vamos começar o programa por olhar precisamente para o BCE e para a zona euro. A Christine Lagarde disse na semana passada que duvida que a inflação na zona euro tenha atingido um pico, sinalizando que as taxas de juros terão de continuar a subir nos próximos meses. E estas declarações foram antes de serem divulgadas as taxas de inflação mais recentes da zona euro, em que apontam para um recuo precisamente na inflação. E aqui a minha pergunta é: o que é que podemos esperar aqui a 15 de dezembro? Podemos esperar aqui uma subida jumbo, mais uma? Será menor? Como é que encaras aqui a próxima reunião do Banco Central Europeu? Seguramente que eu acho que eles vão manter a política de subida de taxa de juros e contenção económica. A guerra na Ucrânia continua a ser problemática. Os preços do gás natural, embora tenham caído dos máximos, estão muito longe do nível histórico de preços em que costumam ser praticados. Estão mais ou menos 3 vezes acima da média histórica. E isso vai continuar a pesar no custo de vida, sobretudo agora quando os países nórdicos começam a ser afetados pelo inverno, começa a haver uma maior necessidade de consumo de gás natural. Portanto é provável que os preços do gás natural vão subir, embora as reservas estejam muito saudáveis. A maior parte dos países que têm uma dependência grande de gás natural têm as reservas muito próximo dos 100%, portanto não haverá previsivelmente uma procura muito grande por gás natural, apesar de uma maior utilização, mas isto pode ser um fator que muda muito rapidamente se houver um agravamento súbito das temperaturas que obriga a um consumo superior ao normal de gás natural. Portanto, eu acho que o medo do Banco Central Europeu é precisamente esse, é que haja pressões inflacionárias a longo prazo, a médio prazo, que não são visíveis a curto prazo, eles desacelerarem a subida das taxas de juros e serem apanhados desprevenidos por um pico superior de inflação que os obriga a tomar medidas mais drásticas. Portanto, eu acho que vão subir, não vai subir de forma desmesurada, mas vão continuar a subir as taxas de juros de forma gradativa até terem a certeza que a inflação está controlada. Mário, mas tens alguma perspectiva no horizonte para que realmente a inflação comece não apenas a estar controlada, mas para descer para níveis minimamente sustentáveis de 3%, que seja 3%, 4%, tendo em conta toda a incerteza que existe neste momento, nomeadamente com a guerra na Ucrânia, que parece não ter fim ainda à vista, e a consequente subida dos preços, por exemplo, no mercado laboral, que continua e que se torna estrutural, não é? Estás a ver aqui algum primeiro trimestre do ano que vem, estás a ver algum motivos fundamentais para que exista realmente uma descida da inflação para valores comportáveis? É assim, a prazo, não sei se será já no próximo trimestre, mas talvez a partir de metade do próximo ano, as coisas, salvo um novo Covid que venha fora do contexto e que provoque uma destruição económica muito grande, eu acredito que a partir do segundo trimestre do próximo ano, quando a percentagem de inflação for comparativa com o período anterior, que se começa a atingir números bastante mais saudáveis de inflação e que permitam os bancos centrais, tanto o BCE como o FED, começarem a baixar as taxas de juros. Até lá ainda vamos ter algumas subidas e sobretudo, os bancos centrais vão tentar ativamente evitar que haja uma aceleração muito grande da inflação quando ela passar a ser, em termos comparativos com o período atual, que já é uma inflação muito elevada. Mas não achas que
Desculpa, mas não achas que, no entretanto, então, poderemos ter aquele chamado período crítico, que é muita inflação e uma recessão ao mesmo tempo? Vamos ter seguramente uma recessão, não sei se será ainda afetada por uma subida excessiva da inflação, mas os sucessivos aumentos das taxas de juros e uma contração económica andam praticamente de mãos dadas. Embora os últimos números dos Estados Unidos continuem a mostrar uma economia pujante, a economia europeia não deverá estar tão pujante como a dos Estados Unidos, mas ainda assim, desde o período do Covid, já recuperou 2,8% em relação ao máximo pré-Covid. Os Estados Unidos estão mais à frente, com uma recuperação de 4%, e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, torna-se cada vez mais o sick man of Europe, estando ainda abaixo do pico anterior à pandemia. Portanto, nos dois grandes blocos económicos, tanto os Estados Unidos como a União Europeia, apesar de haver uma redução muito grande da liquidez e de haver um aumento muito acelerado das taxas de juros, até agora ainda não se refletiu na atividade económica. É possível que se comece a ver se isso a ser refletido na atividade económica no próximo trimestre ou no outro a seguir. Se, entretanto, a inflação tiver sido controlada, como aparentemente os principais indicadores permitem ver que sim, que efetivamente a partir do segundo trimestre do próximo ano as coisas comecem a ficar melhores, ainda assim há sempre um risco de qualquer coisa acontecer agora que faça disparar a inflação e que isso aconteça já num período em que haja uma pequena retração económica mundial. Se isso acontecer, será um problema grave para resolver, porque a contenção agora é fácil e a subida das taxas de juros é fácil enquanto a economia está a crescer, mesmo sabendo que vai haver uma pequena desaceleração, mas aumentar as taxas de juros num período em que a economia já se está a contrair é mais complicado. Mário, o Jerome Powell sinalizou na semana passada que a próxima taxa de juros não será jumbo, será uma taxa de juros, uma subida, aliás, menor. Isto podem ser boas notícias para a economia norte-americana. Como é que olhas para os Estados Unidos e a Fed? Eu acho que qualquer coisa neste momento que indique uma desaceleração da subida das taxas de juros e que seja motivada por uma desaceleração das pressões inflacionárias é positivo. Se os bancos centrais, o FED, o BCE, conseguirem subir as taxas de juros sem entrarem numa espiral recessiva e conseguirem controlar a inflação e começar a diminuir as taxas de juros, isto seguramente que será muito mais fácil atingir um soft landing nesta conjuntura do que em outra qualquer. Portanto, é muito positivo começar a haver um discurso mais dovish e menos hawkish por parte do Fed. Nesta altura, eu acho que a mim surpreendeu-me o discurso dele. Eu não estava à espera que ele abandonasse a postura hawkish de uma forma tão súbita. Eu estava à espera que ele ainda se mantivesse hawkish durante mais algum tempo, até porque a inflação continua elevada, ainda não está. Há sinais claros de uma desaceleração da inflação, mas não há sinais claros de uma redução da inflação. São duas coisas diferentes. Exato. Mas é muito positivo Mário, o discurso dele. Mário, mas não achas que é certo, e eu também surpreendeu um pouco, mas o que é certo é que quando ele repete e reafirma que, atenção, o mais importante neste momento é perceber até onde é que a taxa vai e durante quanto tempo é que ela se vai manter elevada. Portanto, ele próprio está a dizer que apesar de não... Porque é assim, temos agora uma subida de 75 pontos base, não é tão mal como temos, por exemplo, duas de meio ponto nos próximos 2 meses. Porque a taxa terminal sobe mais, um pouco mais. Não achas que é também hawkish estar a dizer, atenção, que os juros vão ficar elevados durante muito mais tempo, ou mais tempo do que aquilo que é habitual? Não achas que o mercado aí poderá estar a preparar-se para uma surpresa daqui a 2, 3, 4 meses? Pode perfeitamente vir a acontecer isso.
uma postura mais dovish do Fed não implica que eles continuem a ter uma política monetária muito restritiva. O Powell dizer nós não vamos aumentar as taxas de juros de uma forma tão agressiva, vamos ser mais brandos na subida da taxa de juros porque vemos menos pressão inflacionária. É óbvio que ele também tem que dar um pouco de óculos na coisa, tem que ser um bocadinho mais agressivo tomem cuidado, porque pode ser que isto não fique sempre assim. É possível que daqui a 6 meses, eu não consigo ver o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, se as circunstâncias se inverterem, nós vamos ter que voltar a ser muito mais pujantes na forma como subimos as taxas de juros. Portanto, não vejo como sendo uma surpresa para o mercado. O mercado também não reagiu como se o fosse, embora desde que o Powell adotou uma postura muito mais dovish, isto é errado, menos hawkish do que era anteriormente, o dólar caiu bastante. O dólar desvalorizou tanto frente ao euro como à libra nas últimas 2-3 semanas de forma significativa. É verdade que também teve uma pressão muito, muito grande, bullish no período anterior e agora está a respirar fundo um pouco, mas acho que a postura não tão hawkish por parte do Powell é um fator que contribuiu muito para o arrefecimento do dólar. Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a Tesla, o Brasil, o setor tecnológico na China, o Brent, o ouro e também o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A semana passada teve aqui uma tendência mista em termos de setores, mas houve algumas empresas que se destacaram. Por exemplo, podemos ver aqui a Tesla, que teve uma subida superior a 6%, claramente mais do que o restante mercado. Aliás, o setor financeiro teve aqui alguma correção, enquanto as tecnológicas estiveram com um comportamento muito misto, portanto, nada de extraordinário, com exceção aqui da Tesla. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui o Brasil, que Petrobras e Vale com ganhos de 10%, portanto, substancialmente interessante, e depois no setor tecnológico chinês, destaque muito significativo aqui para a Alibaba, JD.com, Baidu, com ganhos quase de 20%, portanto, aqui muito interessante, e aqui a Alibaba claramente a beneficiar da Black Friday e da Cyber Monday também, que ocorreram, portanto, do momento alto de retalho que já tinha acontecido também com o dia dos singles, o 11/11, portanto, aqui uma reação positiva dos investidores a reentrarem no mercado chinês depois daqui de alguma turbulência que houve. Em relação ao resto, aos setores e aos mercados, os mercados emergentes estiveram bastante melhor do que o restante, com ganhos superiores a 4%, enquanto a Europa e os Estados Unidos estiveram de forma muito similar. Portanto, não houve aqui um desfazamento muito grande entre os dois grandes blocos. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o ouro semanal. O ouro que tem andado aqui desde 2020 a lateralizar aqui neste canal, quebrou-o em baixa, mas foi só uma quebra fake, portanto foi uma falsa quebra. Neste momento reconquistou este canal e está muito perto de testar esta linha mediana que servirá de resistência para eventualmente ir testar a linha superior. Portanto, ter atenção aqui a esta linha mediana no ouro em termos semanais. Em relação ao Brent, podemos ver que o Brent tem aqui um possível padrão de Head and Shoulders invertido, portanto temos aqui um ombro, temos aqui a cabeça e depois temos aqui o outro ombro, e tem andado aqui a testar acima, baixo. Caso realmente este padrão seja validado e consiga ser sustentado, então poderemos ter o Brent a disparar aí até aos 92, 93 dólares. Portanto, e que com as notícias que saíram, poderá ser um catalisador para isso acontecer. Portanto, temos que ter aqui atenção ao preço do Brent nos próximos dias. Já o setor tecnológico, o Nasdaq, de realçar que em termos mensais,
Portanto, isto é um gráfico de muito longo prazo, mas no mês passado terminou aqui com o Stochastic, que é um indicador técnico, a virar para cima. Ainda não saiu de valores de sobrevendido, portanto ainda não está a salvo, mas o que é certo é que quando isto geralmente acontece, e estamos a falar de períodos muito grandes, portanto mensal não é uma barra que se forme de forma fácil, isto significa que poderá haver aqui um período ascendente. Será que temos já estabelecemos novos mínimos, ou estabelecemos mínimos, ou iremos estabelecer novos mínimos? Para já, aqui o Nasdaq criou aqui pelo menos um indício de que poderemos ter aqui um período ascendente. Como sabemos, o Natal, com o Santa Rally, por exemplo, costuma ser um período bastante interessante. Vamos ver, o que é certo é que já não está tão negativo como estava há cerca de 2 meses. Portanto, aqui alguns indícios divergentes em termos de indicadores. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Mário, olhando precisamente para a questão do petróleo, arrancou esta semana o embargo às compras europeias de petróleo russo. Como é que olhas para isto? É de esperar que o petróleo possa subir? Como é que o preço se irá comportar na tua perspectiva? E também se a Europa, não dependendo da Rússia, ou cortando aqui esta dependência da Rússia, se consegue ir ao mercado facilmente e encontrar petróleo? A União Europeia já reduziu em cerca de 25% o consumo que tinha de energéticas vindas da Rússia antes do período da guerra até hoje. Isto vai se intensificar. Acho que para mim a Rússia ganhar ou perder a guerra na Ucrânia começa a ser largamente indiferente, porque quanto mais tempo esta guerra se arrastar, mais eles vão perder os clientes de energéticas que eles têm no bloco ocidental. E isto é muito mais grave do que qualquer vitória, neste momento pífia, que eles possam ter na Ucrânia. Em relação ao preço, teoricamente não vai haver, acho que, uma grande variação. Foi imposto um cap no preço que é inferior ao valor atual do mercado do petróleo. Não vejo por um lado algum interesse na Rússia em vender a este preço, porque é bem superior ao preço que eles estão correntemente a vender aos países asiáticos. Portanto, agora, em termos de postura geopolítica, de interesses para eles geopolíticos, apesar de ser um preço mais favorável, eu não sei se eles estarão dispostos a aceitar isso em função de um cap que lhes é imposto por um terceiro. Portanto, mais uma vez, eu não prevejo que haja uma grande variação de preço. Por um lado, eles podem vender abaixo do preço de mercado, que vai diminuir a pressão do preço, vai aumentar a oferta. Teoricamente, iria haver uma aproximação dos preços ao preço do cap da Rússia, imaginando que a Rússia iria tentar colocar o máximo possível de petróleo ao cap atual, de $60. Portanto, isso iria provocar uma descida do preço. Por outro lado, se a Rússia não fizer nada e não aceitar o cap e dizer que não vende a um preço que lhe é imposto por terceiros, a oferta basicamente mantém-se igual, porque agora também não nos estamos a comprar. Portanto, não prevejo que esta decisão vai ter uma influência desmesurada no preço das energéticas. A decisão... Desculpa, André. Força, Marco. Mário, e o que é que achas da decisão da OPEP mais em manter a produção, quando eventualmente se podia esperar que poderia haver aqui a continuação dos cortes? Eu esperava um corte também. Surpreendeu-me a manutenção da produção. É assim, o preço atual do crudo é largamente positivo para os países produtores. E o grande medo que os países produtores tinham, que era uma aceleração do preço, motivar a entrada do shale oil dos Estados Unidos no mercado, que a partir de $60 é rentável para eles começarem a produzir, isso não aconteceu, não houve uma entrada excessiva ou uma reabertura de produção por parte dos produtores de shale nos Estados Unidos, e isso dá uma grande margem de manobra à OPEP para não se estar a incomodar particularmente com o valor atual do petróleo, e acho que é por isso que eles se manifestaram no sentido de não fazer nenhum corte, nem um aumento de produção, e deixar a coisa como está, porque a coisa como está é-lhes bastante favorável. Obrigado, Mário. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.
Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, e o número da semana refere-se a Cristiano Ronaldo, o Al Nassr da Arábia Saudita, tem uma proposta de 200 milhões de euros por época para Cristiano Ronaldo, num contrato de 2 épocas e meia. A imprensa espanhola está a avançar que Cristiano Ronaldo deverá aceitar esta proposta e começar a 1 de janeiro no clube saudita, mas analisando este negócio e as implicações para os clubes europeus, a DBRS aponta que esta transferência poderá obrigar os clubes das grandes ligas europeias a inflacionar salários para evitar aqui uma sangria de talentos para este mercado. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana, o que é que reservas para nós? Sim, esta semana Jerome Paulo, porque exatamente pelo que o Mário também referiu, foi surpreendente a forma como ele deu aqueles indícios dovish. Ele que na conferência de imprensa da reunião tinha sido bastante incisivo na sua posição hawkish, portanto, e isso provocou na altura uma forte queda do mercado e a semana passada uma forte subida quando ele deu aqueles indícios. Portanto, foi claramente um catalisador e é claramente a personagem que está neste momento mais em foco. Qualquer coisa que ele diga está a ser interpretado de forma agressiva, seja para um lado e para o outro. Mas esta mudança foi claramente significativa. Bem, obrigado, Marco. Mário, olhando agora para o Brasil, o mercado que conheces bem, queria-te perguntar, a semana passada houve aqui um research da Morgan Stanley que aponta que a Bolsa Brasileira pode crescer aqui 14% no próximo ano, apesar de existirem aqui muitas dúvidas sobre os planos de Lula para a economia. Como é que olhas para esta previsão e se faz sentido na tua ótica? Faz sentido. Os 14%, eu vi o relatório da Moody's e fiquei um pouco na dúvida se os 14% eram reais, era só se eram 14% do nível atual, não tendo em consideração o valor do real contra o dólar. Se for numa perspectiva de valorização real de 14% em dólares, convertendo o valor do índice brasileiro para dólares e dizer que ele vai crescer 14%, eu estou completamente de acordo. Se não for em dólares, se for em reais, eu acho que a subida vai ser talvez maior do que essa. Desde que o Lula foi eleito até agora, a Bolsa teve uma desvalorização de 6,46 em termos de real. Se dolarizada, essa diferença é bastante menor. O real valorizou no mesmo período cerca de 4%. Portanto, há uma desvalorização real da Bolsa de 2% no mês de novembro, em que as principais bolsas mundiais tiveram desvalorizações muito superiores a isso. Portanto, olhando para o futuro, estou completamente de acordo, não há claridade nenhuma ainda do governo Lula em relação ao que é que eles pretendem fazer com a economia, mas o que é um facto é que o Partido Trabalhista, aqui, o PT, não tem uma posição muito significativa no Parlamento. Portanto, a liberdade do Lula para decidir vai ser muito dificultada tanto pelo Centrão, pelo Bloco de Centro dos partidos brasileiros, como pelo próprio partido do Bolsonaro, o PL, que teve vitórias muito expressivas, tanto a nível de governadores como de representação parlamentar federal e em alguns estados, sobretudo nos estados do sul do país, representação parlamentar muito forte nos estados do sul. Portanto, o Lula ainda não deu uma perspectiva muito clara do que é que ele quer fazer em termos de economia, também porque ele não pode, porque ele sabe que vai ter que gerir isto de uma forma muito criteriosa e muito cautelosa, porque a verdade é que ele não tem controle no Parlamento. Ele tem uma grande liberdade, porque o regime brasileiro lhe dá uma grande liberdade, mas não tem uma liberdade total para fazer o que lhe apetece. Ele vai precisar de fazer acordos com os partidos com maior representação parlamentar. E isso vai acabar por atenuar os extremos que ele quereria ter.
que não vai conseguir. Mário, mas pelo menos por enquanto ele tem a vida algo facilitada, tendo em conta que o preço do petróleo a estes níveis e eventualmente um pouco superiores ajuda substancialmente não só as contas públicas, mas as empresas também, nomeadamente a Petrobras, que depois tem influência na própria economia e mesmo o preço das mineiras, tudo isso ajuda a que pelo menos não tenha que haver decisões imediatas, não? Sim, o Brasil continua a viver, como já viveu ao longo dos últimos 2 anos, a economia mundial está num forte ciclo de commodities, portanto, e isso beneficia muito um país como o Brasil. Portanto, enquanto se mantiver este ciclo forte do preço das commodities, o Lula não precisa de mexer em muita coisa. Ele quer aumentar, ele conseguiu um orçamento provisório para o próximo ano, que é virado sobretudo para o auxílio social de 150 bi de reais, portanto é um valor significativo, que já foi aprovado pelo Parlamento. Ele queria 200, ficou nos 150, e isto é o mote do que é que vai ser o governo dele para os próximos anos, em que ele vai querer fazer algumas coisas e a maior parte delas ele vai ter que chegar a um consenso e reduzir a vontade dele, porque, mais uma vez, ele não tem o controle do Senado. Na perspectiva económica, o Brasil, se continuar como está, o norte brasileiro vai continuar a sofrer, porque é sobretudo a produção industrial que move o norte do Brasil. O sul do Brasil, que é mais virado para exportações, vai ser beneficiado enquanto houver um ciclo económico, um ciclo de commodities forte, como está a haver agora, e enquanto o real se mantiver com uma desvalorização frente ao dólar muito grande. A desvalorização que aconteceu com o real no ano passado, foi praticamente, perdeu 50% do valor, foi muito benéfico para o sul do país. O sul do Brasil voltou a ser competitivo em termos de exportações com a China, e isso trouxe uma pujança muito grande à economia do sul do Brasil, que representa a parte mais significativa da economia do Brasil. Portanto, neste momento o Lula não precisa fazer muita coisa, precisa de ficar quieto e, sobretudo, não aprender com o Bolsonaro, que falava demais. Se ele falar de menos, a coisa vai correr relativamente bem, porque não é preciso fazer muito para a economia continuar a crescer. E também, curiosamente, o Brasil está com uma inflação bem mais baixa do que registrada na zona euro e nos Estados Unidos. Sim, contrariamente à tendência das últimas décadas. Sim, e sobretudo contrariamente à tendência do último ano. O Brasil tem tido uma inflação controlada desde o Plano Real. No ano passado, portanto, desde que começou a pandemia, teve uma aceleração enorme da inflação. Tanto, eles têm 2 indicadores, tanto no indicador da inflação ao consumo como na da inflação geral. Portanto, os dois, o ano passado, tiveram uma subida fortíssima, e este ano também subiram a taxa de juros 5 vezes mais do que o planeado, quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos. O real estava com 3% de taxa de juros quando a inflação acelerou, e eles muito rapidamente subiram a taxa de juros para o nível atual. Eu, sinceramente, agora já me perdi, acho que é 13,25 ou 13,75. Portanto, foi uma subida absurda dos juros num período muito curto de tempo, e não há inflação que resista a isto. Mário, olhando aqui para a China, o regime de Pequim tem vindo a aliviar aqui as medidas zero Covid. Aliás, segundo a Reuters, vão ser anunciadas mais medidas de alívio esta semana. Quero-te perguntar se, por um lado, isto pode ser bom ou se será mau, porque parece que aqui a China é a grande incógnita económica a nível mundial para o próximo ano. Vamos ver, apesar deste alívio de medidas, a economia chinesa vai continuar a desacelerar em 2023? Eu, para dizer a verdade, fiquei extremamente surpreendido com a decisão do Xi Jinping de aliviar as medidas em função da pressão popular. Eu estava à espera de uma posição de força por parte da China equivalente à Praça Tiananmen. Não estava de maneira nenhuma à espera que eles cedessem e que reduzissem brutalmente as restrições existentes
para manutenção de Covid-0. Também é verdade que saiu fora completamente do controle. Portanto, tentar manter neste momento uma política de Covid-0 não faria sentido nenhum. Eu acho que vai muito depender de como é que do nível de vacinação da população, da capacidade da população continuar a trabalhar. Aqui o problema é se as pessoas estão doentes, não trabalham. Portanto, havendo uma propagação generalizada da doença pela população, e se a população não estiver vacinada, ou se a vacina a Sinovac não for particularmente eficaz para o combate à doença, as pessoas vão ficar doentes e não vão poder trabalhar. Portanto, vai haver uma política Covid-0 por outros meios. Se a população estiver vacinada, se não houver um aumento muito grande de pessoas a faltarem ao trabalho por doença e a produção económica aumentar, eu acho que pode haver uma inversão do período negativo económico que a China está a viver. Mas a China tem mais problemas atualmente do que só o Covid-0. Tem problemas gravíssimos no imobiliário, tem problemas gravíssimos de dívida interna de empresas, não dívida externa do país, mas dívida de empresas fortemente endividadas, tem uma população que está descontente porque é a primeira vez que há uma geração que vive pior do que a geração anterior. Portanto, isto é uma situação nova para o Partido Comunista. O Partido Comunista nunca teve que lidar com isto. Desde 1970, desde a Revolução Cultural, que as gerações seguintes têm vivido sempre melhor do que as gerações anteriores. Isto é benéfico para o apoio de um partido. Mas a geração atual, esta última geração, tem um nível de vida pior, ou tem perspectivas de vida piores do que tinham os seus pais. E isto é uma coisa que pode causar graves problemas ao Xi Jinping. Aliás, como já se viu tanto em Hong Kong, com as fortes manifestações que houveram, e se este descontentamento que aconteceu em Hong Kong for acontecer o mesmo dentro da China continental, o problema será muito mais difícil de conter do que foi em Hong Kong, que tem 4 milhões de habitantes. Mário, obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço o vosso convite. Até uma próxima oportunidade. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.